Oi, maravilhosas, maravilhosos, tudo bem com vocês? Hoje é o terceiro dia do nosso estudo do livro Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, das páginas 28 a 39. Vamos ler o capítulo 5 e 6 hoje. O capítulo 5, ela fala sobre ser positivo. Lá em Mateus 8,13 diz: seja feito conforme a tua fé. Então, mentes positivas produzem vidas positivas. Mentes negativas produzem vidas negativas. Pensamentos positivos são sempre cheios de fé e de esperança. E pensamentos negativos são sempre cheios de medo e dúvida. Algumas pessoas têm medo de ter esperança porque elas foram muito machucadas na vida. Elas tiveram tantos desapontamentos que não acham que podem enfrentar a dor de mais um. E aí essas pessoas se recusam a ter esperança para não serem desapontadas novamente. E evitar ter esperança é um tipo de proteção contra a possibilidade de ser machucado. O desapontamento machuca. Então, ao invés de serem feridas outra vez, muitas pessoas simplesmente se recusam a ter esperança ou a acreditar que qualquer coisa boa jamais aconteça com elas. E aí esse tipo de comportamento estabelece um estilo de vida negativo. Lembra lá de Provérbios 23:7, como nós dissemos ontem? Assim como você pensa no seu coração, assim você é. E aqui a autora conta que ela era muito negativa e ela sempre estava de mau humor. Ela tinha muitos desapontamentos na vida dela. E ela pensava desse jeito, ela tinha medo de acreditar que alguma coisa boa podia acontecer. Ela tinha uma perspectiva terrível e negativa de tudo. E o pensamento dela era negativo e a boca dela também era negativa. Então, o resultado é a vida ser negativa. Aqui ela conta sobre o seu próprio testemunho. Ela conta algo que viveu e algo que superou, graças a Deus. E hoje ela fala sobre isso como um testemunho, né? Quando ela começou a estudar a palavra e confiar em Deus para restaurar a vida dela, a mente dela, uma das primeiras coisas que ela percebeu foi que o negativismo tinha que desaparecer. Lá em Mateus 8,13, diz que nos será feito de acordo com a nossa fé. Tudo aquilo que a autora diz aqui que acreditava que era negativo, muitas coisas negativas aconteceram com ela. Entende? Aqui ela ressalta o seguinte: isso não significa que podemos conseguir qualquer coisa que queiramos apenas por pensar nela. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós e não podemos controlá-lo com nossos pensamentos e palavras, mas devemos pensar e falar de acordo com o desejo e o plano dele para nós. Se você não tem ideia alguma sobre qual seja o plano de Deus para você neste momento, pelo menos pense assim: bem, eu não sei qual é o plano de Deus, mas sei que Ele me ama. Seja o que for que Ele fizer, será bom e eu serei abençoada. E aí a autora diz que começou a pensar positivamente sobre a vida dela. E as coisas começaram a dar certo, porque na palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Tá lá em Romanos 8, 28. Esse versículo é lindo. E o versículo não diz que todas as coisas boas, que todas as coisas são boas, mas diz que todas as coisas cooperam para o bem. Entende? Então, pratique, seja positiva em qualquer situação da sua vida que vier, mesmo qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida. Nesse momento, não seja boa, espere que Deus trará o bem para ela. Porque Ele prometeu na palavra dele. E que ela traz um exemplo. Vamos supor que você está fazendo as compras. Que você está planejando ir fazer compras. E aí você entra no carro e ele não funciona. E aí você pode pensar de duas formas. Tem duas maneiras de você pensar, de você olhar para essa situação. Primeiro, você pode dizer: eu sabia. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, algo errado acontece. Eu tinha mesmo imaginado que essa ida às compras acabaria em fiasco. Isso sempre acontece comigo. Ou você pode dizer da segunda forma: bem, eu queria ir fazer as compras, mas parece que não vai ser agora. Eu vou mais tarde, quando o carro estiver pronto. Nesse meio tempo, acredito que essa mudança nos planos vai funcionar para o meu bem. Provavelmente há uma razão por que preciso estar em casa hoje, então vou aproveitar o meu tempo aqui. Irmãs, eu preciso de dar uma pausa aqui, porque isso reflete muito na minha mente, na minha memória, nos meus pensamentos. Porque sempre aconteceu comigo. Irmãs, o meu testemunho é grande, de mínimas coisas, de detalhes, sabe? Eu lembro de muitas e muitas vezes eu colocar Deus à prova, pedir para Deus uma direção, e aí eu esperava a resposta dele, esperava o tempo dele e esperava as coisas fluírem. Claro que eu era um bebê espiritual, eu era nova convertida, eu nasci na igreja e tudo, mas acredito que por eu ser ainda pré-adolescente, adolescente, né, eu tinha um relacionamento com Deus incrível, maravilhoso. E eu pedia as coisas, sabe, eu confiava e as coisas vinham e pá. E Deus me mostrava o porquê que às vezes algo que eu queria muito não acontecia. Ele me mostrava que não era o tempo certo, porque depois aquilo que eu queria muito acontecia, mas em outro momento que eu nem estava esperando. Eu já dei testemunho nas lives que essas coisas aconteciam comigo, e é muito real isso que a autora diz. É a gente aceitar o plano de Deus. É a gente confiar que Ele tem o melhor para nós. Eu sempre pedi em todas as minhas orações, eu fazia isso o dia todo. Eu falava: Senhor, eu não sei o que é bom para mim, eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece todas as coisas. Então, Pai, faça a tua vontade. E, irmãs, eu não tinha medo. Eu não tinha medo que algo que eu quisesse muito desse errado, porque eu sabia que Deus ia fazer o melhor para mim. E isso ainda acontece, mas na minha adolescente era muito palpável, assim, sabe? A gente vai crescendo e vem muitos afazeres, né? Muita coisa assim. Mas eu me lembro muito bem de todas as vezes,
todos os detalhes das coisas que eu pedia para Deus. Questão de colégio, faculdade, cursos, era muito real. Muito real. E ainda é. Mas aí se tornou natural, sabe? Se tornou natural. E eu falo pra vocês, vale a pena. Vale muito a pena ter fé e esperança e confiar no sim e no não de Deus também. Sabe? Quando algo não acontece, se você realmente entregou nas mãos de Deus aquilo que você queria e não aconteceu, é porque não estava na hora. E você pode ter certeza que quando estiver na hora, Deus vai fazer. O meu casamento foi prova disso. A minha gravidez, meu parto foi prova disso. Então é muito real pra mim, sempre foi. Eu falo que eu lembro mais das coisas da adolescência, mas eu tô lembrando aqui de coisas incríveis também. Meu parto foi assim. Eu firmei no meu coração que eu queria fazer a vontade de Deus. E eu não queria nenhuma intervenção, porque eu li Gênesis e Deus nos criou. Ele não cortou a nossa barriga. E aí eu aceitei o plano de Deus. Mas eu aceitei também porque tem gente que fica neurótica com essa coisa de parto. 8 ou 80, né? Ou a pessoa quer muito parto normal, ou ela quer muito cesárea. E pra mim não, eu falei, eu quero o que Deus tem pra mim. Se for pra ser normal, glória a Deus. Se for pra ser cesárea, glória a Deus também. Eu sei que Deus vai fazer conforme a vontade dele. Eu não vou forçar nada, porque eu não conheço o melhor pra mim. Eu não vou pela força do meu braço, porque eu sou muito fraca diante do meu Deus. É reconhecer a nossa pequenez e entregar pro Deus que a gente serve. Sabe aquela dificuldade que você tá tendo? Entrega pro Senhor teu Deus e confia nele. Estou dando exemplos assim que vieram agora na minha mente, mas se a gente for parar para pensar, tenho certeza que você também tem testemunhos. Deus sabe o melhor para você. Deus sabe. Então continue confiando. Entende? Mesmo uma pessoa realmente positiva não terá tudo funcionando do jeito que ela gostaria o tempo todo, mas a pessoa positiva pode ir em frente e ter prazer independente do que acontecer. E a pessoa negativa nunca desfruta de nada. Não é divertido estar com uma pessoa negativa. Ela traz nuvens escuras para cada projeto. Há um peso em volta dessa pessoa porque ela é reclamona, murmuradora, só enxerga defeitos. Não importa como as coisas estejam caminhando, ela sempre parece descobrir a única coisa que poderia ser o problema ali em potencial. Então, aqui ela conta que está muito feliz porque Jesus libertou ela para desfrutar as coisas boas da vida. E hoje ela é livre, ela é uma pessoa tranquila, uma pessoa feliz, livre para acreditar que com fé e esperança nele as coisas ruins podem se transformar em boas. Nós devemos aprender a ver um lado positivo em todas as coisas.
Às vezes meu esposo, ele sempre foi muito negativo, família negativa, pai negativo. E sempre quando ele fala algo, eu falo o contrário. E aí às vezes ele fala, nossa, mas você não concorda com nada que eu falo. E eu parei para refletir um dia por que isso acontecia. E aí eu tive um discernimento do Espírito Santo. Ele falou assim, que eu via sempre o outro lado da história. Eu tirava pelo menos uma coisinha positiva que tinha ali da história e eu mostrava para ele. Às vezes ele estava frustrado com algo. E aí, né, o que a pessoa quer? A pessoa quer que você fale, nossa e tal. Você às vezes concorda com ela, né? A pessoa tá frustrada, ela quer o quê? Mas aí eu extraía uma coisa positiva e entregava para ele. E aí ele, nossa, mas você não concorda comigo. Mas acredito que é isso, é exercer a nossa esperança. Deixar o negativismo de lado. Se você é uma pessoa negativa, não se sinta condenada. A autora diz aqui, a condenação é negativa. E ela fala o seguinte, estou compartilhando essas coisas para que você possa reconhecer seu problema em ser negativo e começar a confiar em Deus para restaurá-lo, não para torná-lo negativo sobre o negativismo. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arrancar desculpas para ele. Estou certo de que você é uma pessoa negativa, de que se você é uma pessoa negativa, há uma razão para isso. Sempre há. Mas lembre-se, como cristão, de acordo com a Bíblia, você é uma nova pessoa agora. Então, Deus preparou para você um novo dia, para que você seja uma nova criatura. Você não precisa permitir que as coisas velhas que aconteceram com você continuem afetando sua nova vida em Cristo. Você é uma nova criatura, com uma vida nova em Cristo. Você pode ter sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Coisas boas vão acontecer com você. Então, regozije-se. É um novo dia. E aqui ela fala também sobre o trabalho do Espírito Santo. Lá em João 16, 7 e 8 diz: mas vos digo a verdade, que convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ajudador, advogado, intercessor, fortalecedor, companheiro, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a parte mais difícil de se libertar do negativismo é encarando a verdade e dizendo: sou uma pessoa negativa, mas quero mudar. Não posso mudar a mim mesmo, mas acredito que Deus irá me transformar à medida que eu confiar nele. Sei que tomará tempo e não vou me sentir desanimado comigo mesmo. Deus começou boa obra em mim e Ele é capaz de completá-la. Filipenses 1,6 fala sobre isso. Então peça ao Espírito Santo para chamar sua atenção cada vez que você começar a ficar negativo. Isso é parte do trabalho dele. João 16, 7 e 8 nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Quando a convicção vier, peça a Deus que o ajude. Não pense que você pode lidar com ela sozinho. Apoie-se em Deus. E aqui ela fala que, embora ela fosse extremamente negativa, Deus permitiu que, se ela confiasse nele, Ele iria
tornar ela muito positiva, né? Então Deus mostrou para ela que se ela confiasse nele, ela seria positiva. E com você da mesma forma. Sabe, coisas muito ruins podem ter acontecido com você. Mas tenha fé que ele tem pensamentos de paz, de bondade para você. A autora diz o seguinte: enfrenta a realidade e o encoraja a fazer o mesmo. Se você está doente, não diga eu estou doente, porque isso não é verdade. Mas você pode dizer, creio que Deus está me curando. Você não precisa dizer, provavelmente vou piorar e acabar no hospital. Ao invés disso, você pode dizer, o poder curador de Deus está trabalhando em mim nesse exato momento. Creio que ficarei bem. Então, tudo deve ser equilibrado, né? Devemos ter uma mente pronta para lidar com o que quer que aconteça, seja positivo ou negativo. E o que é então ter uma mente pronta? Por exemplo, como eu dei o testemunho aqui para vocês já, eu falava para Deus, Senhor, eu coloco agora na tua presença. Quando eu fui orar antes, né, de me casar, antes de noivar, eu orei para Deus e falei, Senhor, se for da tua vontade, se ele for a pessoa que o Senhor preparou para mim, a pessoa que o Senhor quer que seja meu esposo, se for da tua vontade que aconteça algo assim surreal, e eu vou saber que é ele. Olha o que eu fiz. Gente, aconteceu algo de surreal. Fica para outro dia essa história. Mas foi algo assim que é Deus. Não tem outro jeito. Foi uma revelação que aconteceu com ele. Ele não sabia dessa minha oração. E aí ele me contou depois o que aconteceu. E aí eu tive a confirmação. E na minha mente, no meu coração, se não acontecesse nada, eu estava tranquila. Eu estaria tranquila quanto a isso. Eu ia aceitar o não de Deus. E aí, graças a Deus, foi um sim, né? Mas aqui ela até dá um exemplo sobre isso. Ser positivo é isso. É enfrentar os fatos, tendo uma mente pronta e mesmo assim ser positivo, esperando a resposta de Deus. Isso é equilíbrio, né? Que ela fala também sobre a força da esperança. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Né? Aqui ela coloca esse versículo lindo, falando sobre a fé que move montanhas. Quanto mais positivos eu e você nos tornamos, mais estaremos no fluir de Deus. Deus é muito positivo. E para fluir com Ele, nós também devemos ser positivos. E aí você deve estar pensando, Joyce, aqui ela fala o seguinte, né? Você pode estar passando por circunstâncias realmente adversas. Você pode estar pensando, Joyce, se você conhecesse a minha situação, você não esperaria que eu fosse positivo.
E ela continua dizendo: eu o encorajo a reler Romanos 4, 18 ao 20, onde é relatado que Abraão, depois de ter analisado sua situação, ele não ignorava os fatos. Ele considerou a completa impotência do seu corpo e esterilidade do útero envelhecido de Sara. Embora toda a razão humana para a esperança tivesse se acabado, ele esperou em fé. Abraão foi muito positivo sobre uma situação muito negativa. Em Hebreus 6,19 diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a força que nos mantém firmes em um tempo de provação. Então, jamais pare de ter esperança, porque se você fizer isso, você vai ter uma vida miserável. Se você já está tendo uma vida miserável, é porque você não tem esperança. Comece a ter esperança, não tenha medo. E a autora diz: não posso lhe prometer que as coisas acontecerão exatamente da forma que você quer que aconteçam. Não posso lhe prometer que jamais vai se desapontar. Mas mesmo em tempos de desapontamento, se eles vierem, você pode esperar a ser positivo. Espere o milagre na sua vida, espere coisas boas, espere para receber. Que ela fala também sobre pressentimentos malignos, que às vezes é Satanás, né? É o inimigo, são demônios que coloca isso na sua mente, coloca coisas ruins na sua mente, né? Guarde a sua língua de todo mal, ela também fala sobre isso. Para você desfrutar da vida que Deus quer que você tenha. Controle a sua língua. Seja liberta dos espíritos aprisionadores de mente, né? Como ela disse aqui, que os espíritos atacaram a mente dela. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas decida acreditar. Decida acreditar que Deus tem o melhor para você. E aqui ela fala: graças a Deus que por intermédio do Espírito Santo Ele me mostrou como orar, e seu poder prevaleceu, muito embora eu não soubesse que estava orando por mim mesma quando comecei. Tenho certeza de que você está lendo esse livro neste momento, porque foi direcionado a isso. Você também pode estar tendo problemas nessa área. Se for assim, eu o encorajo a orar no nome de Jesus, pelo poder do sangue. Coloque-se contra os espíritos aprisionadores de mente. Ore dessa forma, não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldades nessa área. O diabo jamais esgota seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós quando estamos tentando caminhar em frente. Levante seu escudo da fé e lembre-se de Tiago 1, 2 a 8, que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações e Ele nos dará e nos mostrará o que fazer. Eu tinha um problema, um dardo inflamado que não tinha encontrado antes, mas Deus me mostrou como orar e fui liberta, e você também será. Amém? Acredite, tenha fé, coloque na presença de Deus, entregue tudo a Ele e o mais Ele fará. Coisas extraordinárias Ele fará. Amém? Através de você, por meio de você e em você. Até amanhã. Confere lá no Instagram que a gente está postando muitos conteúdos voltados para a mente de Cristo.